a mesma curvatura de cima, a gente consegue criar certinho a viga inferior e a viga superior. Ajusta só essa extrusão para poder facilitar delimitar ali a área de corte. Isola as paredes que são importantes. Essa curva que eu selecionei é só para ter uma referência de onde começa a viga central e onde termina. E aí essa treliça que nós vamos finalizar aqui, a central, ela vai ser responsável por transferir toda essa carga para o pilar que a gente vai modelar, igual a gente fez da outra cobertura. Espelha para cima e aí a gente vai fazer o mesmo processo. O auxílio da seta a gente consegue mover para cima, para baixo. Com a tecla Tab a gente seleciona o ponto ali, ó, e consegue fazer esse ajuste. Eu fiz isso de selecionar como se fosse criar uma massa, só para poder eu conseguir pegar aquela massa ali. Ele meio que evidencia todas as massas no modelo quando você faz esse processo. Bom, agora a gente faz o corte novamente. Para criar os perfis da lateral da cobertura. E é esse, né, o processo. Você vai estudando, aí você apaga uma coisa, volta, faz de novo. Vamos lá, modelagem no local, parede. Vamos seguir fazendo a extrusão.
define a linha de eixo. Vamos seguir fazendo o corte das paredes. Offset de 20. Nesse resolve ali. Está encontrando certinho. Ó, tá muito abaixo. Fazer um offset de 10 para cima. E aí eu acho que vai ficar mais fácil o encontro. Olha lá. Agora dá para fazer o perfil certinho. Vamos isolar as paredes e começar a de fato fazer os últimos perfis ali, fechamento. Tiver em gabarito, copia, move para o local. E espelha, porque do outro lado é igual. Tá vendo? Tá dentro da outra cobertura certinho. Agora a gente vai fazer uma parede no centro, que a gente vai começar a fazer a massa. A gente vai fechar essa cobertura. Separo a parede ali, entro na extrusão que está cortando as paredes das laterais e corto todas essas outras paredes ali. Isolo na vista, somente as paredes. E aí a gente vai em massa e terreno, massa no local e vamos fazer igual a gente fez na outra. A linha de modelo a gente vai fazendo. Aí vai dar um errinho diferente da outra, que ele não vai criar a massa utilizando a linha da outra. Vocês vão entender já já. Eu vou delimitar essa linha central. Mesmo esquema que a gente pode manipular ela. E aí eu vou selecionar essas 3 linhas, ele não vai fazer. Aí eu vou tentar fazer com 2, ele faz. Essa sobra que faz na hora de criar a massa, a gente pode excluir. E aí você tá vendo que eu tento selecionar a aresta da massa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Aí a melhor opção é ir em planta mesmo e espelhar essa massa por outro lado. E aí a gente vai dividir a superfície. E aí a distância do eixo 1 vai ser de 10 e pro eixo V vai ser 0. Então, na verdade, vai ser igual tá na tela aí. O eixo no layout eu deixo a distância de 10 e a medição de cintura eu deixo de 0. Para eliminar esse espaçamento que fica no final da cobertura ali, ó. Enquanto que para o eixo V, eu vou deixar a distância fixa de 1 metro. E a restrição ali na parte de azulejo da borda, eu vou deixar parcial, porque nesse momento, vocês estão vendo que do outro lado ali tem uma malha com uma divisão um pouco menor que as outras? Eu quero que ele crie perfil ali também. Então, em vez de deixar vazio, eu vou colocar parcial.
E aí eu vou aplicar as mesmas definições para o outro lado. Vamos iniciar então agora a construção do pilar dessa cobertura, pilar central dessa cobertura, e a gente vai fazer igual a gente fez da outra. Basicamente, a gente vai seguir desenhando o perímetro que a gente quer que os bambus venham a percorrer para criar o nosso pilar. Então a gente imagina como é que eles devem ficar e faz o desenho na parede. Esse mesmo esquema, copiando o perfil, movendo, colocando no local. Se achar que está muito fino, muda a espessura. Aumenta ali o diâmetro.
O bom disso é que a gente consegue fazer esses ajustes antes de copiar, tá vendo? Ó, tem um perfil que não tá muito certinho. Isolando os elementos, a gente consegue alinhar eles, tá vendo? Se estiver fora. Na vista 3D a gente coloca a visão embaixo e a gente consegue ajustar isso. A gente coloca na vista inferior e vai ajustando. Basicamente o que a gente vai fazer agora é vincular em um novo arquivo de projeto de arquitetura. A gente então abre um novo arquivo, configura as unidades de medida, fecha o projeto que a gente tem aberto e faz um vínculo de IFC. E aí ele vai vir já posicionado. E aí vocês percebem que ele traz tudo, né? Inclusive o que está oculto. Tudo que for modelo que tiver lá, oculto ou não, ele vai trazer. E aí a gente só rotaciona copiando. E aí a gente já tem a nossa cobertura. Pode ser um pavilhão, pode ser tanta coisa. Pode ser um hall de um hotel, pode ser um espaço de apresentação. Sempre salvando, né, o projeto. A gente volta aqui. Apaga a parede. Salva e recarrega. Clicando no nível, eu posso ocultar a categoria na vista e ele apaga tudo que é nível que tiver. Mas tem como a gente clicar no vínculo e editar o que a gente quer ver do vínculo na vista, tá? Aí a gente só ajusta agora a visibilidade. A gente vai deixando a visibilidade ali da vista o mais próximo do que a gente quer ver possível. E definir um corte ali no centro da cobertura.
Agora vamos fazer a lona lateral. O fechamento. Então a gente clica ali no nosso gabarito, tanto na parede interna, da estrutura interna, quanto na parede no eixo ali. E a gente vai fazer uma extrusão também de varredura. E depois disso a gente vai vir definindo os planos com bambu. E aí a gente vai fazer esse fechamento com massa depois. E aí mais à frente, quando a gente for modelar as torres, eu vou ensinar um outro jeito de fazer essa lona, que é com o modelo genérico métrico adaptativo. Que eu particularmente acho mais fácil, mas eu tô fazendo com massa aqui para mostrar que é possível. Então o mesmo processo que a gente fez de corte de parede até agora, a gente vai definir em plano, vai definir um eixo, e aí a gente vai fazer o corte nessa parede curva. A gente vai desenhar mais ou menos como é que a gente quer a divisão lateral desse fechamento com lona. Então a gente fez aí a área de corte. Vamos selecionar a parede para ser cortada por essa extrusão. Agora a gente vai fazer as divisões internas. Esse offset é responsável por criar os quadrantes, né? Que são as áreas em que a gente vai fazer as massas depois. E também posicionamento dos perfis. Então um offset de 2 metros. Manter uma divisão constante. E aí a gente segue alocando os perfis de bambu ali. A gente vai trabalhar com de 3 cliques. Seguir a lógica ali do copia e move. Estrutura de arame sempre. E a gente vai começar a arquear. É aqui que vem o pulo do gato. Aqui que é o macete. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa família. Você tem essa flexibilidade aí. Que nem, por exemplo, poderia ver quantos arcos desse tem, sei lá, 10. Aí eu vou lá, crio uma família nova com 10 pontos. E aí eu coloco um ponto
próximo de cada eixo de cada arco. Eu escolhi fazer com a família que eu já tinha aqui, mas pode ser feito assim. Você ganha mais controle, tá vendo? Tô fazendo com a de 6 aí. Copia, move. Você percebe que eu não excluí, né? A cópia. Eu deixei ela lá, porque eu vou jogar de novo aí. A gente vai fazer uma treliça deitada. That's what they got there. You see that? E isso é uma vista superior, fazendo esses ajustes. Essa outra, que é a cópia original, a gente vai mover novamente. Que vai fazer parte da treliça deitada. It's actually... Seguindo a criação dos perfis que vão compor esse fechamento. Copia, volta para a posição original. Agora a gente vai criar a massa. Mesmo processo, massa no local. A gente vem com a spline. Vai clicando nas arestas ali, 3 cliques. E depois a gente vai vir criando as superfícies com base nessas arestas aí, nessas linhas. Estrutura de arame, nesse caso, pode ajudar a ver melhor, né? Onde a gente quer clicar. Lembrando sempre de não fechar o ciclo com a spline. E aí a gente vem criando as massas. E aí é o trabalho chato agora de ir posicionando, porque realmente eu já adianto para vocês que mover o ponto das massas não é uma coisa legal de fazer. Mas com paciência e tempo você vai pegando o jeito. Melhor mesmo é trabalhar com o modelo genérico métrico adaptativo, mas eu fiz com massa aqui para mostrar que é possível fazer de mais um jeito. Depois a gente vai criar um enquadradinho, né, na família com base em padrão, só para aplicar nessa massa aí e criar a lona. Só que na hora de criar a família lá que eu aplico na massa para fazer essa lona, eu não coloquei espessura, eu vou colocar depois. Porque eu comecei a já fazer alguns estudos com renderização e eu vi que se não aplica uma espessura, não dá bom, não fica bom. Começa alguns planos a ficar transparente, aí não é legal.
isolando também na vista, como tá aí, ajuda bastante a posicionar a massa ali, as arestas. Por ser um tecido, é mais tranquilo. E aí vamos lá criar a família, modelo genérico métrico com base em padrão, configurar as unidades de medida, e aí a gente seleciona só, e aí que foi a burrada, que eu não coloquei espessura. Clicando ali a gente já faz o material, né? Bom, seleciona a extrusão, a forma que a gente criou, no quadradinho do lado de material a gente cria o parâmetro de material. A gente já vai configurar esse material da lona, já vai deixar pronto. Vamos salvar sempre a família. E carregar no projeto. A gente seleciona somente a superfície. Vamos deixar 20 no eixo U e 10 no eixo V. E aplica a família. Espera carregar. Quanto mais divisão tiver, mais suave vai ficar e mais vai ficar parecendo um tecido. Quanto menos divisão tiver, mais grosseiro vai ficar lá na renderização. E aí agora a gente só vai seguir complementando essa estrutura, né? Fazendo as outras partes, os outros bambus responsáveis por estruturar esse fechamento. Estrutura de arame a gente segue alocando igual a gente tem feito até o momento. E é aquilo, o bambu não deu certo, ficou torto. Apaga, faz novamente. Tá vendo ali? Acabou pegando na superfície. O segredo é prestar bem atenção ali, ó, que quando é a linha central, ela fica com um azul bem clarinho. Copia, move para o lugar depois que apaga o que tem ali na referência, no hospedeiro. Move para o local. Estrutura de arame, auxílio da tecla Tab para selecionar o ponto correto, e aí vai ajustando. Por ser um perfil que está numa posição muito difícil, né, ele está inclinado, ele não tá, eu acho difícil fazer esse ajuste na planta. Eu acho que o melhor jeito de ajustar é na vista 3D mesmo, não tem jeito. E aí com família de 3 pontos, a gente vai finalizando essa estruturinha aí. Aí nós temos já a lona feita. E agora o que a gente vai fazer é entrar em cada uma dessas famílias de bambu e tirar a visualização dos pontos, que já não é mais necessário, né? Então é só entrar, seleciona o ponto e ali no menu lateral a gente desmarca a opção de visível e vai sempre recarregando. Isso já deixa até o modelo um pouco mais leso, né?
Agora a gente vai vir selecionando e desmarcando o que a gente não quer, com o objetivo de separar somente o fechamento lateral para a gente espelhar e deixar o outro lado com a mesma estrutura. Então a gente seleciona tudo, desseleciona e vai isolando na vista até a gente ter a seleção somente dos elementos da estrutura que a gente criou. E é isso, se ficar algum perfil para trás, é só voltar, selecionando de novo. E aí eu espelho. Vocês vão ver que eu esqueci. Eu acabei seguindo a modelagem e ficou uns perfilzinhos na horizontal que não foram copiados. Provavelmente na hora da seleção eu esqueci deles. Tá vendo? Se você reparar bem na treliça deitada ali, dá pra ver. Esse perfil se repete aqui no começo da cobertura. Então eu apago um e deixo um só. E aí eu agrupo isso por estar muito dentro da cobertura. É difícil o acesso, então eu vou agrupar. A gente carregou na implantação já. Então a gente já vê que o arquivo tá carregando certinho. Veio com a última atualização. Ativando a caixa de corte, a gente consegue ver ali, né? Como é que a cobertura está se comportando, cortada. Ativando o sol, a gente consegue ver a relação ali de insolação. Ativa a sombra. E agora a gente só vai fazendo os ajustes nesse contexto, né? Nesse meio tempo eu desenvolvi um contexto, que é essa topografia. Então o que a gente vai fazer agora é mover 1 metro. E agora a gente vai começar a fazer a fundação com modelagem no local. Essa explicação que está aí na lateral, eu vou falando conforme a gente vai desenvolvendo a modelagem. Então a gente faz com família de fundação a modelagem no local e a hora que a gente clica, a gente define um plano ali e faz a extrusão, né? O valor dela tá negativo, porque o Revit ele leva em consideração a face, né? O que está para trás da face é negativo, o que está para frente da face é positivo. Para resolver isso, é só criar um parâmetro, uma sequência de parâmetros, que é o que está nessa janela aí, onde o valor da altura do apoio vai ser o resultado de uma conta. Então, basicamente, a gente vai criar um parâmetro chamado valor, outro de conta, e a gente vai fazer esse cálculo que eu descrevo aí no passo 95. Porque é chato, né? A gente tem que ficar colocando o valor negativo toda vez. Então é só fazer uma conversão, né? No nosso caso, a gente vai dividir por -1. Então o valor, quando a gente colocar positivo, ele vai dividir por -1 e o Revit vai entender como negativo e vai subir. Basicamente é só para a gente não ter que ficar colocando -30, -50, e sim 30, 50, 1 metro, tá? Então a gente segue fazendo todas essas extrusões com base no plano, clicando perfil por perfil, bambu por bambu. A gente espelha para o outro lado ali.
E aí a gente seleciona tudo e aí a gente vai criar esse parâmetro. Esse parâmetro que eu falei para vocês que vai ser a altura do apoio. Esse é o valor que a gente está colocando no número negativo, tá? Eu escolhi não colocar esse cálculo aqui no vídeo porque o vídeo já está imenso. E a profundidade continua número positivo mesmo. E aí a altura do apoio ali, ela vai ter que ser o resultado de uma equação para a gente não ter que ficar digitando toda vez número negativo dentro do editar tipo, né, da família. Então eu deixo nessas configurações aí a extrusão e agora eu vou criar uma extrusão de vazio que vai ser responsável por remover essas arestas dos tubos metálicos aí. Então é seguir a mesma sequência, definir o plano. E vocês lembram que eu falei que os perfis de bambu estavam muito grudadinhos? E eu resolvi fazer a fundação com esse perfil metálico que vai encamisar. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais espaçado, não ia ficar tão encavalado assim, né? Mas como é estudo, isso são coisas que a gente vai ajustando conforme vai modelando, né? Você fala assim, isso aqui não ficou bom, isso aqui vai ter que afastar um pouquinho. Então eu parametrizo ali, ó, a altura do corte, sempre clicando do lado do parâmetro para a gente ter essas referências. Outra coisa importante, eu escolhi para o tutorial fazer todas as fundações de todos os pilares, tudo junto. Né? Para efeito de projeto executivo, a gente tem que fazer isso separado, porque isso vai ser quantificado separado, isso vai aparecer nas pranchas separado. Então a gente faz separadamente. E aí eu vou seguir fazendo a modelagem dos demais tubos, e aí eu vou só aumentar a minha extrusão de vazio depois, que corta todos os tubos de uma vez e assim sucessivamente. Aí vai espelhando o que dá para espelhar, aumenta a área de extrusão de vazio para cortar o que precisa cortar. Se não estiver cortando todos igual, é só ajustar lá o parâmetro da... Tá vendo? Aumenta a área de corte para 50 centímetros. Oculto ali as linhas de modelo só para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá rolando, né? Do mesmo jeito, escolhendo ali a família de fundação, a gente vai fazer a chapa metálica. Essa chapa vai estar engastada, ela vai estar chumbada, enfim, é o termo que você achar melhor, no bloco de fundação, né? E aí a gente tem que fazer essa chapa faceando ali, né, soldada na base desses perfis. Então a gente vai delimitando mais ou menos o desenho que essa chapa tem que ter, depois a gente parametriza ela. E inclui também os parafusos. E aí a gente pode fazer com chumbador, a gente pode fazer um parafuso chumbado, depois vem com essa base parafusa. Tem várias formas de fazer. Isso vai ser acordado com o calculista, né, responsável por fazer a fundação. Como é que vai ser feito o engaste, a gente pode definir mais ou menos uma ideia.
Falar assim, eu pensei em algo parafusado, acho que o resultado estético é o que eu tô buscando. Ou eu não vou querer parafusado, eu vou querer, sei lá, de outro jeito. Final da extrusão vai ser 0, porque a gente quer faceando o perfil. E aí o início da extrusão vai ser o parâmetro de espessura da chapa. E aí a gente edita já, coloca aí uns 3 centímetros. Depois a gente vai vir parafusando. E é aquilo, edita a extrusão só para fazer dos outros pontos ali também, de engaste. E lembrando que é uma das formas de fazer o engaste na fundação, né? Esse bambu pode ser concretado direto, tem que avaliar várias questões, tem que ver a orientação do profissional. Eu escolhi fazer uma estrutura que recebe o bambu, que eu acho que funciona melhor, sei. Seguindo aí o bloco de fundação, mesmo esquema. A gente cria os parâmetros, clicando ali na extrusão, indo no menu lateral. Já cria o parâmetro de material também. E aí, para espelhar esse bloco de fundação para o outro lado, prefiro fazer com linha de modelo. Seleciono esse bloco, vou na vista oculta, seleciono a linha de modelo, espelho ela pro lado de lá, e aí eu edito a extrusão do bloco de fundação e seleciono a linha de modelo ali. Por que eu fiz isso? Porque por algum motivo eu não consegui espelhar dentro da edição da família. Então fica aí a dica, se acontecer algo parecido, você consegue resolver assim. E agora a gente vai configurar os materiais, todas as partes, e na sequência fazer a modelagem do parafuso. Agora a gente segue fazendo aí os parafusos. Outra questão, eu tô fazendo na vista 3D, tá? Para ter mais precisão, o ideal é fazer em planta. Diminui lá a faixa de corte até você conseguir ter esse campo de visão aí. E aí você cria lá um grid, tudo certinho para posicionar os parafusos certinho. Cria os parâmetros, todos os parafusos, de material também. Espelho para um lado, espelho para o outro. Vai posicionando.
E aí a gente já tem a nossa fundação feita. Indo lá no nosso projeto, com a implantação, né, com o contexto, a gente seleciona tudo e a gente vai mover mais um pouquinho para cima. A gente seleciona tudo, em todo o projeto, e aí a gente move mais um metro. E aí depois dessa questão da implantação e do contexto, eu vou seguindo, fazendo alterações, né, vendo como é que isso fica com a topografia, para esse bloco de fundação também não ficar muito aparente. A gente trabalha com paisagismo em volta. Tem. Porque qual que é o cenário ideal? É a gente partir já de um projeto de movimentação de terra, né? Então, o que que eu fiz agora? Eu vou salvar esse projeto como uma cópia. E aí eu vou apagar todas essas linhas de modelo, porque elas já não são mais relevantes pra gente. Para poder ela sair lá da implantação, lá daquela vista 3D. Apaga os cortes também. E a gente salva. E depois a gente vai recarregar lá no projeto. Agora que eu vou editar aquela família de massa, que é aquilo, né? Eu tinha falado que eu tinha feito os testes com a renderização, tava ficando transparente. Então é só entrar na massa, editar a família. A hora que a gente clica com o auxílio do Tab, a gente clica ali e aparece essa seta azul. A gente só sobe e aí, padrãozão de sempre, a gente cria um parâmetro para a espessura disso. Eu vou configurar as unidades de medida, né? Porque eu vi que eu não tinha configurado totalmente. Então eu volto lá, defino para metro. E aí eu vou colocar uma espessura bem fininha, só para ter uma espessura. Salvo e recarrego no projeto. E aí eu aguardo ele fazer a atualização. Pronto. Em seguida de fazendo o ajuste no contexto mesmo. Essa topografia. Tô ali com a sub-região, eu vou desenhando mais ou menos o que eu acho que vai ficar legal no piso. Sabe, criando um cenário. Eu já mudei esse cenário também. De lá pra cá eu já fiz várias alterações.
E a gente vai trabalhando com o eixo, tudo certinho, trabalhando com a linha de modelo, fazendo as divisões, criando o desenho que a gente quer no piso, e depois a gente vai criando as sub-regiões e aplicando os materiais, né? Aí eu desci mais um pouquinho para o bloco de fundação não ficar tão aparente. Esse material que está aplicado no metal ali tá branco, mas pode ser de outra cor, pode ser verde também, para não ficar tão contrastante. Sabe, ali na base do pilar, que é o que transfere para a fundação, aquela estrutura metálica que a gente fez. Aquilo ali pode ser de outra cor, pode ser menor. E aí dentro dessas micropraças ali, eu vou criar uma área de 4 metros e agora a gente vai começar a fazer a torre. Essa torre vai ficar dentro desses círculos aí. E o que eu fiz basicamente foi fazer uma cópia do outro projeto. E aí eu vou utilizar todos os parâmetros que já estavam ali, né? Só vou seguir fazendo as divisões. E vou vir definindo a curvatura das paredes. Depois no outro sentido. Crio uma parede no centro, que vai ser o nosso eixo de corte de sempre. Venho fazendo esses ajustes. Vou seguir fazendo o corte nessas paredes, do jeito que eu quero que essa torre fique depois de pronta. E aí na sequência eu vou incluir ali, eu vou inserir o perfil. Só que o perfil não ficou muito bom, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Criar mais pontos. Então o que a gente faz é editar a família ali do bambu e clica em dissolver na geometria. E aí a gente consegue colocar mais pontos. A gente seleciona o último ali e vai copiando. No total a gente vai criar 10 pontos. Uma vez feito, a gente vem com a spline unindo todos esses pontos, igual sempre a gente tem feito. A gente vai selecionar tudo e com a ajuda do filtro a gente vai marcar as linhas de modelo e criar a forma. Faz um teste para ver se ela está funcionando corretamente, a família. E a gente seleciona a massa e aplica ali o parâmetro de material. Vamos salvar essa família. Muda ali o nome da vista. E a gente vai carregar na torre. A gente vai apagar esse bambu aí. E vai pegar o de 10 pontos. Tá salvo como 6 porque ele vem de uma outra família, né? Mas dá para ajustar isso depois no navegador de projeto ali. É o nome. A gente cria a parede num sentido, cria no outro. Copia. Move para o lugar. A gente faz esse ajuste aí. Tá vendo? Tá interseccionando um com o outro. E agora a gente vai copiar para toda a área da circunferência ali. Isola só as linhas, a gente ir copiando.
Até agora a gente só tinha cortado parede, né? Só que agora a gente vai cortar ISO também. Então a mesma extrusão que cortou as paredes vai cortar os pisos, que vão ser a base para a gente criar os bambus que vão fazer a amarração. E aí esses eu vou fazer com modelo no local, utilizando varredura. A gente vai parametrizar a varredura. Então a gente clica na aresta do piso ali, edita o perfil, inclui um círculo ali. A cota de diâmetro não tá indo, a gente vai criar. Diminui a escala, clica na cota, vamos parametrizar. Já vamos aproveitar e criar o parâmetro de material. E aí a gente precisa fazer agora um parâmetro de eixo. Quem viu o vídeo do Breeze sabe do que eu tô falando. É um parâmetro responsável por manter na posição sempre proporcional. Então esse parâmetro de eixo vai ser resultado de uma conta. Basicamente vai ser a distância dividida por 2. Que daí ele vai sempre manter a circunferência faceando ali a aresta do piso. Então toda vez que eu mudar ali o diâmetro, ele vai dividir por 2 e vai reposicionar. Eu vou fazendo as cópias e só vou clicando nos novos perfis. Nas novas arestas ali, né? Eu faço a cópia, seleciono uma outra aresta e eu vou associando novamente. Seleciono tudo. Vamos copiar e mover para ele perder a referência de hospedeiro. A gente move numa distância fixa. E agora a gente precisa ajustar o que vai ser a entrada, né? Então a gente só apaga ali 2 bambus e a gente já tem a entrada. Só que precisamos editar também a circunferência. Então a gente vai fazer um lado, a varredura, e depois a gente vai espelhar para o outro. A gente vai fazer isso para todos, até chegar numa altura legal. A gente vai carregar essa torre aqui na implantação e aí a gente vai ajustar ela no projeto. A gente apaga todas essas linhas de modelo dela. E aí a gente recarrega no projeto. E agora a gente vai criar a nossa lona com base em modelo genérico métrico adaptativo. Mesmo esquema, configurar as unidades de medida e a gente vai renomear ali o nome da vista, colocar lona,
4 pontos. E aí, basicamente, a gente vai incluir os pontos agora, né? Ajusta aí uma distância para ficar pequeno. A gente torna eles adaptativos. E aí a gente vai mudar a ordem deles ali, né? A ordem de cliques, tá vendo? Clica no menu lateral e ponha o número proporcional. Essa ordem vai ser a ordem que você vai ter que clicar lá no projeto para inserir. E aí a gente vem com a spline, clica, vai apertando o Enter para encerrar a spline. Clica na linha e cria ali a forma. Cria o parâmetro de espessura. Vamos criar o parâmetro de material, sempre testando. Vamos salvar. E aí a gente carrega no projeto. E aí a gente vai inserir bem de forma tosca, assim, só clicando na face. E aí a gente vem ajustando depois. Tá vendo? Mais ou menos o que eu tô querendo é isso. Copia, move, pra gente conseguir ir ajustando. Vamos subir aí. E aí em planta eu vou fazer um novo gabarito. Vou redividir em quadrantes para poder posicionar corretamente. Tá vendo? E aí eu vou dividir novamente isso daí para eu ter uma referência boa. E agora eu vou vir inserindo os bambus de 2 cliques. Passa um corte para facilitar o ajuste. Eu vou selecionar tudo. O que não tiver sem hospedeiro, ele não agrupa, tá? E aí a gente só espelha, rotacionando. Configura já o material e carrega no nosso projeto. E já temos. Agora nós temos a lona feita também com modelo genérico métrico adaptativo. E aí a gente pode apagar lá do nosso projeto da torre todas as linhas de modelo. E aí clicando no arquivo vinculado e na sobreposição de gráfico, a gente clica ali, ó, e consegue personalizar. E aí a gente consegue ocultar dos vínculos naquela vista o que a gente não quer ver, que no nosso caso é nível. E aí a gente mantém só os níveis do projeto e não os níveis dos arquivos vinculados. E a gente consegue fazer isso para todos os arquivos vinculados que eles aparecem aí. E aí pronto, é só ajustar os níveis agora. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha dado para entender. O processo é mais repetitivo do que complexo. Depois que você entende a metodologia, eu acho que você consegue fazer qualquer coisa. E é isso, dúvidas, estou por aqui. Só deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou procurar responder todo mundo, tá bom? Um abraço e até mais.